Estamos aqui para mais uma edição do Momento de Inspiração na Rádio Alto Minho, hoje segunda-feira, já passa das 22, vamos ficar aqui com a Maria do Céu e em mais um tema que escolhemos para esta semana e que tem a ver com uma parte muito interessante que acontece no nosso dia-a-dia e que muitas vezes tem implicações futuras, são as indecisões. Elas fazem parte da vida, mas temos de ter cuidado com isso. Olá, ouvintes. Eu acho que quando nós temos, quando nos deparamos na vida em certo momento, quer dizer, não é sempre, com a obrigatoriedade de fazermos uma escolha, surge tudo, aquilo, todas as dúvidas, todas as incertezas, não sei o quê, e nós temos muitas vezes, nesse momento, primeiro, que silenciar, segundo, perceber que todas as respostas mentais e todo o pensamento macaco e formiga e ruminante que tem na sua cabeça e que lhe surge, tem a ver com a sua história de vida e todas as histórias mal resolvidas. É um tempo importante para parar e pensar porque é que as histórias não estão resolvidas, porque é que você não põe um ponto final. Porque enquanto não puser um ponto final, as histórias vão se repetir na sua mente com tudo o que é telenovela. E você não percebeu que é só uma telenovela. Você não percebeu ainda, querido ouvinte, e nós também temos que lidar com isso, que a nossa cabeça, que as imagens mentais que temos todos os dias é uma telenovela mexicana, ou cubana, ou qualquer coisa com imenso drama, e tudo para nos pôr num determinado momento de dor, e tudo é suposto fazer para nós não decidirmos e não escolhermos pelo medo e pela incerteza que isso nos traz. Porque nós, quando temos que escolher, nós não sabemos o que é que vai acontecer. Mas quando aparece isso na nossa vida, nós temos que mudar alguma coisa que não está certa na nossa vida. Digamos que isso é o contrário do impulso, não é? Que falávamos na última emissão. Sim, sim. E há pessoas que são muito... cultivam muita indecisão, têm muita dificuldade em tomar decisões, em fazer escolhas, não é? Sim, porque... acham sempre que têm muitas opções e que não conseguem decidir. Mesmo? Não se conseguem decidir. Sim, ainda por cima que todas as opções são boas e que têm medo de que a opção escolhida que depois tenha um resultado não tão bom como outra qualquer. Mas também já aqui dissemos, em alguns programas que fizemos, que a primeira ideia que nos vem à cabeça é aquela que devemos aproveitar. É aquela ideia que nós falámos no último programa e que já foi mais tarde, que é ouvir o nosso coração. Nós, quando também estamos numa fase muito complicada da nossa vida, nós, há um senhor que eu acho é estrangeiro e que vive cá em Portugal, não sei se é assim que se chama, Moji ou Muji, mas acho que é Moji, que ele diz que quando nós estamos muito mal, aquilo que nós devíamos fazer era pormos a mão no nosso coração e respirarmos. Porque nós estamos a unir neste gesto, nós estamos a unir tudo o que é nosso, tudo que somos, numa só unidade, digamos assim, perto daquilo que é importante, que é o nosso coração. E quando você estiver muito mal, você tente fazer isto, dê uma voltinha e você vai ver que a vida muda. São pequenos truques que fazem muita diferença na vida. Põe as mãos no coração, dê uma volta e você veja se continua com a mesma coisa. Não continua. E até pode andar contra relógio, porque é interessante também. Por isso, pensar demais sobre um assunto e sobre uma escolha não é um bom caminho para se decidir. Provoca estagnação. Provoca, porque quanto mais pensa, mais... Isto é a mesma coisa. O nosso computador tem imenso data, certo? É informação. E não julga o que está certo ou o que está errado. Simplesmente é a informação. E o que é que vai buscar? Quando você pensa muito, aquilo que você vai trazer é data para confirmar a sua indecisão. São as cenas passadas, o que sofreu, o que tentou, o que não correu, o que caiu, o que falhou, o que lhe disseram, como foi julgado, como foi criticado, como foi rotulado, por aí fora. Quer dizer, e esta questão de nós pormos a mão no coração é a sério, muitas vezes faço isso e muda completamente. Olha, até agora já fiz e já mudou. Quando nós estamos nesta fase, é muito importante, e nós sempre falamos aqui no Momento de Inspiração, ter alguém com quem falar, alguém que lhe diga e que seja verdadeiro e que não seja by the book e que não seja politicamente correto e que seja verdadeiro. E você, nessa altura, pede uma opinião, pede até uma perspectiva diferente da sua própria vida e da própria escolha ou da própria situação que obriga a ter uma escolha, ou não. Por isso, muitas vezes, a não escolha é só você estar consciente daquela situação e saber que aquilo que fez até agora não resultou.
Só esse facto, só esse conhecimento vai-lhe abrir a mente para todas as situações que tem que fazer e que tem que resolver. Mas nós temos... uma das coisas que mais afeta, isto tem muito a ver com os podcasts que eu tenho ouvido ultimamente, que nós temos medo de ter medo. Não é medo de algo específico, é medo do medo. E então vivemos a nossa vida de uma forma a ter o receio de um receio. O medo do medo, que é algo que não tem uma imagem, que não tem um conceito, é um medo. Isso provoca muito bloqueio. E isso provoca um bloqueio monumental. Eu hoje em dia, às vezes a falar com as pessoas, digo assim, e às vezes digo assim, coitada, sofre muito. Eu apetece-me tirar para o chão. Sofre muito porquê? Mas qual é o motivo do sofrimento? Tem dor? Alguma coisa aconteceu? Se tem dor, não é? Uma pessoa pode ter uma dor num joelho, pode ter uma dor numa perna, pode ter uma dor muito mais complicada, tratamentos que posso estar a fazer, aceitável. Mas mesmo nessa circunstância, tem que se lutar pela dignidade humana e ajudar as pessoas a viver um bocadinho melhor e sem dor. Ok? Profissionais da saúde. Estamos um bocado nessa base. Mas estas coisas dos bloqueios e das pessoas... que coitadinha sofre, pelo amor de Deus. O melhor antídoto para as pessoas que estão num registro de sofrimento e da cena é ser ingrato pela vida que têm, avaliar a vida que têm, pensar na vida que têm, ver o que é que tem à sua volta e depois fazer uma coisa que é relativizar. Nós não ficamos contentes com a infelicidade dos outros, mas relativizarmos a nossa própria vida com a vida dos outros. Ou para pensar como é que é uma família, hoje em dia, que vive na Ucrânia nas zonas da morte, nas zonas de guerra. Pensar como é que uma mãe põe comida, ou como é que aquelas crianças continuam a fazer e vão à escola e vão não sei o que mais, quando tem uma guerra ao lado e que estão a destruir as cidades todas, em que não há bom nem há mau, há um mau que é o pior, mas há outras pessoas que vão sofrer. Há não sei quantos milhares de soldados que morreram, mães que ficaram sem filhas, mulheres que ficaram sem os maridos, filhos que ficaram sem pais, de um lado e do outro. Pelo amor de Deus, humano é humano, morrer, morreu. Estão a lutar por uma causa, mas não vamos aqui ser advogados do diabo, percebem? E esta questão de relativizarmos centra-nos um bocado na nossa vida e no ingrato que nós somos todos os dias. Nós somos ingratos à nossa vida, porque dá-nos mais jeito reclamar, dá-nos mais jeito pensar e andarmos assim num limbo. Só que chega um momento, querido ouvinte, que nós temos que decidir, e muitas vezes, eu digo, a melhor decisão que você pode fazer na sua vida é por si mesmo. Tendo em conta que é um ser humano, que tem as suas qualidades e tem os seus defeitos. E quanto você vive mais consciente daquilo que é, melhor vão ser todas as relações à sua volta. No trabalho, fora do trabalho, como filho, como familiar, tudo se vai resolver. Porque você vai fazer uma escolha e vai fazer uma escolha de si mesmo e vai estar menos dependente daquilo que é o mundo. Porque uma coisa incrível é que nós vivemos numa sociedade, achamos que a sociedade tem muita culpa de tudo, mas nós somos a sociedade. Nós fazemos a sociedade, cada um de nós. Por isso nós temos que pensar o que é que nós andamos como sociedade a fazer uns aos outros. Contribuímos para isso. Nós contribuímos, porque nós somos a sociedade, pelo amor de Deus. Eu às vezes ponho a pensar, para a sociedade. Não, queridos ouvintes, nós somos a sociedade. Nós andamos aqui, toda a gente, a fazer, a pôr as culpas numa sociedade do qual fazemos parte. Tem o nosso contributo. E tem o nosso contributo. Outra das questões que tem a ver com aquilo que o Fernando disse há bocadinho é que nós falamos muito, será que vai acontecer? Será que vai fazer? Será que vai? Será que não vai? Será que tomei a decisão certa? Será que tomei a decisão certa? E, queridos ouvintes, quando nós pomos o será, nós estamos já no caminho errado. Porque eu acho... Isso já é indecisão. Já é uma decisão muito grande. Porque eu acho, quando nós estamos perante uma situação que temos que escolher, por exemplo, a questão da sua saúde, a escolha do médico, coisas básicas, sim, uma coisa simples e básica, quando você põe o será, você está a chamar toda a sua história negativa para criticar. E sabe o que é que acontece? Quando você põe o será, você não faz nada. Porque fica tão atolado de coisas negativas e tantas coisas más que diz assim,
o melhor é ficar como estou, já conheço as minhas variáveis, já conheço as pessoas, já consigo lidar bem com isso. É a zona de conforto. É a zona de conforto. Por isso, há questões de quando surgem, você tem que as eliminar. Porquê? Porque não é bom. Nós temos que ver que há a noite e o dia, há a primavera, o verão, nós temos 4 estações ainda, pouco definidas, mas ainda as temos. E a vida tal qual como ela é, não tem nada a ver com a ideia que nós gostaríamos que a vida fosse. Porque nós temos uma ideia errada, uma ilusão do que é a vida. Nós achamos que a vida devia ser só felicidade, só bem-estar, só alegria, mas nós não fazemos nada por ela. Nós não fazemos nada por ela. E esta questão de termos indecisões, é bom tê-las. Agora, o que nós temos que saber é lidar com elas. É ter uma conversa com a indecisão, ou com as várias escolhas que podemos fazer, com factos. Factos. Isto correu mal, isto é um facto. O que é que eu posso fazer? Já esta situação correu mal, então vamos experimentar outra, porque pior do que esta já não vai acontecer, porque já correu mal. E é isto que tem que entender quando de alguma forma nos sentimos indecisos, fazemos uma escolha e assumimos a responsabilidade da escolha, mas não como um fracasso, mas como algo positivo que vai acontecer nesse caminho, sempre com algo positivo a acontecer, e não como falhanços, como fracassos, porque isso é mais uma questão da nossa própria mente que nós de alguma Mas mesmo forma... que aconteça, também é uma aprendizagem. É uma aprendizagem, sabe que aquilo que não funcionou passa para outra coisa. Isto também tem muito a ver, quando você mantém a mente aberta, você é muito mais flexível, você dá 2 passos atrás, 2 passos à frente, para o lado, tanto faz. Porquê? Você não está preso a uma ideia, você entende, porque muitas vezes nós queremos manter a toda a força uma ideia, mas as ideias mudam e têm tantas variáveis. Uma das coisas mais fantásticas que nós podemos fazer é ser flexível mentalmente, saber recuar, saber voltar, saber redefinir, porque isto é que é a vida. E em cada momento que isso acontece, você vê muito mais rico, tem muita mais força de vontade, tem muito mais capacidade para verificar todos os factos que aconteceram na sua vida que o levaram a um determinado ponto. E fica agradecido por estas coisas. E quando não se sentir agradecido, peça ajuda. Alguém que o ajude a ver que, afinal, é uma boa pessoa e que até fez o melhor que pôde na sua vida. Eu acho que é sempre aquela coisa mais extraordinária. Uma das coisas mais difíceis, e eu falo por mim, porque hoje temos alguma dificuldade de defender alguma coisa ou dizer que alguma coisa está errado. E eu acho que sou uma pessoa com uma capacidade de adaptação enorme e uma grande capacidade assim, terrível de paciência, de compreensão pelo outro ser humano. E às vezes é uma dificuldade enorme quando a pessoa tem que dizer chega ou não está certo. Mas enquanto nós não o fazemos, as coisas vão correr mal. Porque o que está errado, para si, você não pode colocar na coisa da indecisão. O que está errado. E você tem que ter a capacidade e a força de uma forma educada, polida, dizer não está certo. Tem que ter essa firmeza. E tem que ser firme. E não pode dar tréguas. E não pode dar margem. O que está errado, está errado. E o que é que está errado? Quando você se sente mal. Quando alguém lhe faz mal. Isso está errado. Mas há pessoas que depois convivem com isso, não têm essa firmeza e convivem, e isso é muito desgastante. Todos nós temos situações que nos fazem mal. E à medida que nós crescemos, por isso é que eu acho que com a menopausa, ou com o nosso crescimento, há momentos grandes de ruptura, porque de repente vem à superfície tudo aquilo que nós não queremos, toda a nossa história mal resolvida, e então muitas vezes tomam-se decisões, mas, a meu ver, de cortar com a sua história. Não é cortar com as pessoas que fazem parte da sua história, mas é cortar com a sua própria indecisão, com a sua dificuldade de fazer escolhas e dizer e ser mais firme em tudo o que quer na sua vida. Porque nós não somos iguais uns aos outros e nós temos que aceitar a nossa diferença. Pelo amor de Deus! O que é que a pessoa tem culpa de ter calor? E qual é o problema da outra pessoa que tem que aceitar o calor? Tem que se encontrar um equilíbrio e uma harmonia nas pessoas. Nem é tudo de um lado, nem é tudo do outro. Mas não vamos logo catalogar. Agora,
Isto de ser firme é um exercício mental, mas é uma força que você deveria ter de uma forma educada, polida e com charme. Ser firme. E às vezes é um sorriso, às vezes é um silêncio. E depois é assim, querido ouvinte, quando a cena estiver má e uma discussão, dê meia volta e vá-se embora. O tempo certo acontecerá para você ser firme. Agora, nunca numa discussão, nunca em conversas de sacanagem. Não pode alimentar, porque isso é dar fogo a toda a sua incerteza, a toda a sua incapacidade, a toda a sua indecisão e a toda a sua história negativa. Não é assim que você resolve as coisas. Por isso, numa situação assim, dê 2 passos atrás e saia. Seguir em frente na nossa própria vida é o tempo. Nós temos um relógio tic-tac, todos os dias, todo o segundo, todo nanosegundo. E o relógio só tem uma direção. E você, muitas vezes, anda na direção contrária. Você vive a sua vida de ontem, de há 1 ano, de há 50 anos atrás, e só espero que estes nossos jovens que tenham a noção de que devem viver o momento presente, porque o momento da amanhã faz-se com este momento de agora. Eu, se quero amanhã ser mais feliz, ter mais prosperidade, ser mais realizada e por aí fora, eu estou a fazer isso no momento de agora, não é no momento de ontem que já foi. Eu tenho que fazer isso em cada momento onde eu posso fazer alguma coisa. E não é pôr as culpas nos outros. E depois, porque há em alturas da vida que seguir em frente significa cortar com todo o seu passado. Não, querido ouvinte, você é a soma de tudo aquilo que viveu e se conseguir desvincular-se de todas as coisas passadas e se conseguir ver o que é que aconteceu e porque é que aconteceu e o que você é no resultado, você realmente é um melhor ser humano. E é isso que você tem que ver, não como um problema da sua vida, mas como uma pessoa muito mais rica e com muito mais sabedoria. Outra das coisas mais fantásticas e que eu utilizei e que já falei aqui muitas vezes no programa, que é uma criança quando começa a andar, o que é que faz? Cai tantas vezes. Quando queremos andar de bicicleta, meu Deus, quando queremos fazer alguma coisa nova, nossa, até eu para aprender a fazer snowboard, que é das coisas que eu mais gosto, adoro a neve e adoro o frio, foi tão demorado o meu processo de aprendizagem, porque aprendi tarde e porque depois a pessoa cai e depois, pronto. Mas é o tentar sempre. Mas é tentar sempre. Ouça, se tenta hoje este caminho e não funcionou, tenta outro. Mas há quem fique traumatizado, por exemplo, está a aprender snowboard e cai logo, não é? Assim, de uma forma assustadora, a pessoa depois tem tendência a não recuperar. Sim, há coisas e a não muito querer, complicadas, mas eu, numa viagem que fiz da neve e gravamos o programa, eu com canadianas, eu parti mais que um programa. Sim, mais que um programa, eu parti o tornozelo. E no ano seguinte foi outra vez. Eu não podia permitir que uma cena complicada que afetasse algo que faz sentido para mim, que é uma coisa que eu adoro fazer, que é snowboard. Eu não permiti, e não dá para permitir. Por exemplo, queridos ouvintes, eu faço um tratamento aos meus joelhos, que eu espero que seja mesmo eficiente e que me proteja das operações, que eu já estão um bocadinho maus. Eu faço um tratamento com plasma, que é um sangue que vai para centrifugar e depois colocam-se mais uns aditivos e não sei o quê. O último tratamento que eu fiz foi horrível na minha vida. Foi horrível. Foi um momento em que eu, de uma forma consciente, senti um pico de dor de 10. Para mim foi de 10. Ao ponto que eu estive quase a desmaiar. Fiquei muito chateada com o meu corpo, que devia ter desmaiado antes e não depois, não é? Que isto não faz sentido nenhum. Mas eu vou continuar a fazer. E é claro que eu hoje, em termos de memória, já passou, porque eu tenho o resultado e acredito que o tratamento que me vai fazer bem. Portanto, isso não provocou uma indecisão? Não provoca indecisão, nem me vai provocar um pensamento. O que é que me provoca? Provoca aquela sensação que eu tenho que estar um passo à frente. E eu tenho que ter ferramentas para neutralizar a dor no próximo tratamento. Porque isto tem sido sempre um bocadinho mais. E eu sei que no momento em que tiver que fazer o novo tratamento do próximo ano, há uma memória muscular, há uma memória ali do tecido ali à volta que me vai chamar a atenção. E eu tenho que usar todas as ferramentas, não para evitar, não para pensar que eventualmente não ir, porque aquilo faz sentido para mim. E por muita dor que tenha sentido, faz-me bem. E eu vou ter que arranjar estratégias
eventualmente para não sentir tanto ou para estar mais relaxada por aí fora. Percebem? Isto tentar de novo é das coisas... Mas uma pessoa que sentisse uma dor de nível 10 desistia do tratamento, em princípio, não é? Pois é, mas eu não vou desistir. A maioria das pessoas não, foi muito não complicado. Retorna. Não, foi muito complicado e pronto, mas eu não vou desistir porque eu primeiro acredito naquele tratamento e não quero, por exemplo, passar o que passa à minha mãe, que tem artroses, que já tem próteses nos 2 joelhos e que o processo é muito mau e eu não quero seguir isso. E então, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer tudo o que está à minha volta para ultrapassar todas essas questões negativas. É ser firme. Tentar de novo. Sabem uma coisa? Nós falamos muitas vezes aqui no programa e tem a ver com Você Pode, tem a ver com Obama, Yes We Can. Sabe uma coisa? Tem a ver com ser firme. Não é ser firme, é encontrarmos as guerras que fazem sentido para nós e lutá-las. E lutar por elas. E acreditar em nós. E acreditar em nós. E eu acredito que sou capaz. Entretanto, estou-me a preparar e não posso contar essas coisas todas que vocês, porque às vezes é mesmo out of the box. Como é que eu me estou a preparar para o próximo ano? E neste caminho é ter um reconhecimento da nossa própria força, da nossa própria vontade. E quando nós, queridos ouvintes, não temos volta atrás, eu não tenho alternativa. E esta questão de não ter alternativa só tem um caminho como o relógio, que o relógio tem sempre aquele circuito. Eu tenho o mesmo circuito. E acredito que vai correr bem e que eu vou fazer a minha parte para que as coisas corram melhor. E isto é assim, se nós colocarmos na cabeça que nós podemos e estamos aqui para assumir as consequências e termos responsabilidade dos nossos próprios atos, mentalmente, a nossa mente ruminante vai ficando mais arrumada, menos chata, menos dialogante, menos complicada. Não desistimos. E sabe porquê? Porque a minha mente pode me trazer, vai doer, não sei o quê, eu vou dizer assim, mas eu vou na mesma, eu vou tentar na mesma, e assim eu sei que vai doer, mas eu vou fazer na mesma. E o que E eu já falo com a minha mente, eu desde esse momento que já estou com ferramentas, não é? E com pensamentos e com ações para me preparar para esse momento, ou seja, a minha mente já não atua contra mim, porque sabe que para algum problema eu vou arranjar uma solução. Porque nós podemos, porque faz sentido. Esta procura para nós ganharmos é uma coisa muito fantástica, mas a procura para se ganhar tem que ser com um foco em nós próprios. Eu por exemplo, o exemplo do meu joelho, eu sei que a minha procura vai ser sempre no sentido de aproveitar e usar aquilo que a medicina tem de melhor para me proteger contra situações complicadas, tipo fazer operações para pôr prótese e por aí fora. Eu ganho com isso. Quando nós temos situações de indecisões, nós com factos, não é com ideias, não é com ilusões, nós com factos, nós temos que dialogar connosco próprios, dizer assim, isto eu ganho isto. E quando você sabe aquilo que você ganha, você reduz brutalmente a questão da indecisão. Porquê? Você sente que não tem volta atrás. É como um relógio, você só tem que ir para a frente. E é isto que nós deveríamos pensar, sabendo que tudo que vier é uma incerteza, mas você está preparado para ela e vai se reunir de tudo para enfrentar isso da melhor forma possível. A ganhar consigo como ser humano e neste caso com saúde. Depois, a verdade sempre. Eu acho que a é verdade... difícil isso. Eu acho que nós passamos a vida toda a mentir. Mentiras de conveniência, mentiras sociais, mentiras porque não faz mal a ninguém, e isto não está certo. E uma das conversas mais incríveis que eu tenho é com a minha filha mais velha, que ela diz que a mentira nunca e a verdade sempre. Na verdade sempre, nós temos que ser cuidadosos, nós temos que ser compassivos e queridos, porque a nossa verdade, a nossa forma de ver uma verdade pode afetar terrivelmente o outro. E temos que ter cuidado da forma como dizemos a nossa verdade, sabendo que cada pessoa tem a sua própria verdade. E por isso, queridos ouvintes, pensem um bocadinho, nós já falámos sobre isso, sobre a verdade, sobre a frontalidade, e nós achamos que no meio disto tudo você tem que respeitar
a sua verdade, mas pensar que todos os outros também querem ser respeitados pela verdade que têm. Aqui verdade em oposição à incerteza, não é? Verdade é questão, é certeza. Depois, muito rapidamente, sabemos que tentar de novo é sempre o caminho que temos que seguir, não há volta atrás, e pensar também que a dúvida nunca nos leva a lado nenhum, bem pelo contrário, a dúvida mantém-nos em algo que nos faz mal, ou que não nos deixa progredir, ou ser flexíveis, ou qualquer coisa. A dúvida alimenta a indecisão, não é? Sempre. Não. E depois você tenha sempre a noção que a decisão é sua. Mas a decisão é nossa. Nós muitas vezes estamos tão embrenhados na nossa própria bolha que não sabemos o que fazer e sentimos-nos completamente perdidos. Quando nos sentimos assim, não há nada do que pedir uma opinião ou um amigo que seja mesmo amigo, que seja um confidente, que seja um padre, que seja uma freira, porque esses estão tão longe de nós e veem-nos a nós como seres humanos numa encruzilhada da vida. E quando nós estamos numa encruzilhada da vida, nós temos que nos reunir com pessoas que sejam boas, que sejam bons seres humanos e que, seja qual for a religião, que nos ajudem a ver e a ter outra perspectiva sobre uma situação ou sobre um problema. E acreditar sempre, queridos ouvintes, que nós temos sempre um caminho. O caminho é sempre o deixar o que aconteceu ontem e vivermos cada momento para fazer com que o nosso futuro seja melhor, que o futuro é amanhã ou daqui a 5 minutos. E quanto mais seguro de si, com humildade, com modéstia, com agradecimento, com humanidade, melhor será a sua vida e menores serão as suas indecisões, porque você faz o que tem que fazer a cada momento, sabendo que cada pessoa faz o melhor que pode a cada momento, você vai desculpar e vai seguir em frente, com mais leveza e mais flexibilidade mental. Indecisões fazem parte da vida, foi o tema de hoje. Aprendemos aqui a não desistir e, sobretudo, optarmos sempre por decisões acertadas e se correr mal, já sabe, tentarmos sempre outra vez. E não só, e decidir sempre por si mesmo. Cat Burns, para o final com Go, é assim que fechamos musicalmente esta emissão, com a promessa de 2 a 8 dias cá voltarmos para mais um programa aqui na antena da Rádio Alto Minho. A Maria do Céu e o Fernando Serrão. Despedimos-nos desejando uma boa semana. Volte connosco dentro de 8 dias. Obrigada.